Imagine uma missão de resgate começando agora. Centenas de pessoas aguardam ajuda após um desastre natural. Uma base militar precisa ser abastecida antes do amanhecer e um blindado de dezenas de toneladas deve cruzar um continente inteiro em poucas horas. Apenas um avião será escolhido para cumprir essa missão. De um lado está o Lockheed C-130 Hércules, o cargueiro militar mais famoso da história. Uma verdadeira lenda que há mais de 70 anos transporta tropas, veículos e suprimentos em praticamente todos os conflitos modernos. Do outro está o Embraer C-390 Millennium, um projeto brasileiro que chegou prometendo algo que parecia impossível, fazer tudo o que o Hércules faz, só que mais rápido, carregando mais peso e com menor custo operacional. Mas será que o novato realmente conseguiu desafiar o maior reinado da aviação de transporte militar? Ou a experiência do Hércules continua imbatível? Para responder essa pergunta, precisamos analisar cada detalhe dessas duas máquinas que representam filosofias completamente diferentes de engenharia. O C-130 nasceu na década de 1950, quando os Estados Unidos buscavam um avião capaz de transportar grandes cargas para qualquer lugar do mundo. O resultado superou todas as expectativas. O Hércules participou da Guerra do Vietnã, da Guerra do Golfo, de missões no Afeganistão, no Iraque e de inúmeras operações humanitárias. Mais de 2.000 exemplares foram produzidos e dezenas de países utilizam a aeronave até hoje. Poucos aviões conseguem igualar esse histórico. Sua reputação foi construída ao longo de décadas operando em pistas improvisadas, suportando condições extremas e cumprindo missões que pareciam impossíveis. Enquanto isso, muitos anos depois, a Embraer enxergou uma oportunidade. Diversas forças aéreas precisariam substituir suas antigas frotas de Hércules nas próximas décadas. Em vez de simplesmente copiar a fórmula americana, os engenheiros brasileiros decidiram criar um cargueiro completamente novo, aproveitando tecnologias modernas que não existiam quando o C-130 foi projetado. Assim nasceu o C-390 Millennium, um avião pensado desde o início para atender às necessidades do século XXI. A diferença mais evidente aparece logo ao olhar seus motores. O Hércules utiliza 4 motores turbo-hélice, conhecidos por oferecer excelente desempenho em baixas velocidades e grande eficiência durante operações em pistas curtas e não preparadas. Já o C-390 utiliza 2 modernos motores turbofan, semelhantes aos encontrados em aviões comerciais. Essa escolha muda completamente o comportamento da aeronave. Enquanto o C-130J possui velocidade de cruzeiro próxima dos 670 kph, o C-390 pode ultrapassar os 850 kph. Na prática, isso significa chegar muito antes ao destino. Em uma missão de transporte urgente, essa diferença pode representar horas economizadas, permitindo realizar mais voos no mesmo período e aumentando significativamente a eficiência logística de uma força aérea. Muitos acreditavam que um avião a jato jamais conseguiria competir com um turbo-hélice em operações militares táticas, mas a Embraer trabalhou justamente para quebrar esse paradigma. O C-390 foi projetado para operar em pistas curtas, de terra compactada, cascalho e outras superfícies semi-preparadas. Embora ainda exista vantagem para o Hércules em cenários extremamente severos, principalmente em pistas muito degradadas, a diferença prática é bem menor do que muitos imaginam. Em exercícios internacionais, o Millennium demonstrou capacidade para pousar e decolar em ambientes rústicos mantendo elevado desempenho. Isso derrubou um dos maiores argumentos utilizados contra o projeto brasileiro durante seus primeiros anos de desenvolvimento. Quando analisamos capacidade de carga, o C-390 também surpreende. Ele pode transportar aproximadamente 26 t de carga útil, enquanto o C-130J fica em torno de 20 t. Além disso, sua cabine mais ampla facilita o transporte de veículos militares, helicópteros desmontados, paletes de suprimentos e equipamentos de grande porte. Essa diferença permite transportar mais material em menos viagens, reduzindo custos e aumentando a eficiência das operações. Ambos também podem realizar lançamento de paraquedistas, lançamento aéreo de cargas, evacuação médica, combate a incêndios com módulos específicos e reabastecimento em voo quando configurados para essa missão.
Em termos de versatilidade, os dois estão entre os cargueiros mais completos já produzidos. Mas é na cabine de comando que percebemos o salto tecnológico entre gerações. O C-390 foi desenvolvido utilizando o sistema Fly-by-Wire, no qual os comandos do piloto são transmitidos eletronicamente aos controles da aeronave. Isso reduz o esforço durante o voo, melhora a estabilidade e permite que computadores auxiliem constantemente na pilotagem. Sua cabine digital apresenta grandes telas multifuncionais, sistemas automáticos de gerenciamento de voo e uma arquitetura preparada para futuras atualizações. O C-130J também recebeu uma profunda modernização em relação às versões antigas do Hércules, incorporando aviônicos digitais e novos sistemas de navegação. No entanto, sua estrutura básica continua derivada de um projeto concebido há muitas décadas. Já o Millennium nasceu inteiramente dentro da era digital. Outro ponto frequentemente discutido é o custo operacional. Manter uma frota militar voando representa um enorme investimento para qualquer país. Segundo dados divulgados pela Embraer e por operadores da aeronave, o C-390 foi projetado para exigir menos horas de manutenção por hora voada, reduzindo o tempo em solo e aumentando a disponibilidade da frota. Sua configuração com apenas 2 motores também simplifica parte da manutenção em comparação aos 4 motores do Hércules. Já o C-130 possui uma enorme vantagem em experiência acumulada. Existem peças, técnicos especializados e centros de manutenção espalhados pelo mundo inteiro. Essa infraestrutura construída ao longo de décadas continua sendo um dos maiores trunfos do Hércules, principalmente para países que já operam versões anteriores da aeronave. Em relação ao mercado internacional, a disputa ficou extremamente interessante. Isso demonstra que o Millennium deixou de ser apenas uma promessa para se tornar um competidor real. Ainda assim, o Hércules continua acumulando uma vantagem difícil de superar: sua reputação. Décadas de operações em praticamente todos os cenários imagináveis criaram uma confiança enorme entre operadores militares. Quando uma força aérea compra um C-130, ela sabe exatamente o que esperar da aeronave, porque milhares de missões reais já comprovaram suas capacidades. O C-390 ainda está construindo essa história. Então, quem é superior? Se analisarmos tradição, experiência operacional, robustez comprovada e presença mundial, o Lockheed C-130 Hércules continua sendo um dos maiores sucessos da história da aviação militar e dificilmente perderá esse legado. Mas se o critério for desempenho, velocidade, capacidade de carga, automação, eficiência logística e tecnologia embarcada, o Embraer C-390 Millennium representa uma evolução clara do conceito de transporte militar tático. Em outras palavras, o Hércules foi o rei absoluto durante décadas, mas o Millennium mostra que uma nova geração finalmente chegou para disputar esse trono. Talvez ainda seja cedo para afirmar que o reinado terminou, mas é impossível negar que o Brasil conseguiu desenvolver um cargueiro capaz de competir de igual para igual com uma das aeronaves militares mais icônicas de todos os tempos. Caso tenha gostado do vídeo, considere ajudar com um like. Muito obrigado!